tá a sua bateria social hoje? Acordou meio virado, de poucos amigos, sem querer muita conversa, ou até já tá chegando no final do dia e você já não tá mais querendo papo, já por seus motivos já está procurando o seu canto e não quer mais conversa com ninguém? Isso já aconteceu na sua vida e continua acontecendo? Já aconteceu bastante na minha. Porém, no meu caso especificamente, esse acontecimento não era muito positivo. E é o que eu vou explicar ao longo dessa conversa aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, já siga o canal e deixe seu like neste vídeo. Bateria social é uma expressão muito usada quando nós queremos explicar por que a gente não quer muito contato humano, não quer muita conversa, não quer aglomeração, não quer ver gente. Já aconteceu com você? Acontece, não com frequência, mas acontece em algumas situações específicas. Porém, existem algumas pessoas em que é até necessário esse momento de reclusão, de isolamento, para entrar um pouquinho ali na caverna, que eu chamo, né, de se isolar mesmo, para recarregar as baterias. Então, tem pessoas que é necessário para elas ter esse momento de recarregar a bateria ali quietinho, isolado. Porém, tem outros que se refugiam nesse recurso do isolamento, porém, quando eles não estão bem e piora, na verdade, o estado deles quando fazem isso. E é o que eu vou explicar aqui. Existem alguns traços de caráter. Todos nós temos os 5 traços de caráter. Contudo, desses 5 traços, alguns deles têm uma necessidade maior desses momentos de exclusão, que para os outros que estão olhando, pode até parecer que eles são meio antissociais, que eles não gostam muito de conversa, que eles falam pouco, ou que eles são meio frios. Entretanto, é uma necessidade deles e faz bem para eles. Por exemplo, existe um traço de caráter, o traço esquizoide, né, que é o perfil visionário. Ele gosta, ele precisa desse momento mais de reclusão, de ficar um pouco na dele, porque ele funciona muito na parte mental, né? Ele é aquela pessoa inovadora, que está sempre criando coisas. Então, quanto mais desse traço nós temos, mais tempo a gente precisa estar ali no nosso canto, viajando na maionese, criando e viajando mesmo, pensando e raciocinando e elaborando. Eles têm uma mente muito fértil, e esses momentos de isolamento e de reclusão alimentam um pouco essa fertilidade e ajudam eles a criar mais ideias. Por outro lado, tem o traço de caráter masoquista, que é o perfil organizador, que ele precisa desse momento de isolamento e reclusão para se organizar, para organizar um pouco a cabeça, para sair do barulho externo e de pressões, e em um ambiente seguro em que ele não sinta que está decepcionando ninguém por estar ali no cantinho dele. E ali ele consegue se organizar, consegue clarear um pouco mais a mente e corrigir ali eventualmente qualquer situação que ele precise ajustar ao longo do dia. E tá reforçando que essa necessidade do isolamento para esses 2 traços, ela é diária. Então, todos os dias eles precisam ali de um pouco desse tempo sozinhos. Quanto mais desses traços a pessoa tiver, mais tempo ela precisa ficar ali nesse momento dela. Se a pessoa tiver muito dos 2 traços, então ela vai precisar bastante, mas é administrável ali ao longo do dia e não prejudica ninguém, na verdade, com os devidos alinhamentos, né? Sabendo como essas pessoas funcionam, é possível respeitar o momento delas sem ficar ofendido, achando que a pessoa é antissocial, que ela não gosta das pessoas, não gosta da família, não gosta disso, não gosta daquilo. É só uma necessidade natural dela e não é para fazer mal a ninguém. Entretanto, existe um outro traço, que é o traço de caráter rígido, que é o perfil realizador, que ele tende a se isolar quando ele sente que não está bem, quando ele percebe que
que ele não é a melhor opção no ambiente, que ele não está conseguindo o destaque que é necessário para ele, e ele foge. Ele acredita que ele não é capaz de atender aquela necessidade dele, que ele não está tendo o desenvolvimento necessário ali naquele ambiente para ser quem ele nasceu para ser, como ele nasceu para ser. A tendência dele é fugir e ir para a caverna e se isolar. Porém, esse é um recurso que não é muito inteligente, embora ele esteja ali se poupando da dor, porque se ele foge de um ambiente que para ele é hostil e que para ele não fortalece aquilo que ele tem de melhor, na cabeça dele ele está se protegendo, só que ao mesmo tempo ele está ficando isolado, e uma necessidade fundamental dele é estar com pessoas, é se destacar entre as pessoas. E isolado ele não vai cumprir com essa necessidade de qualquer jeito. Então, se por um lado, isolado, não tem ninguém ali para ver ele, e no ambiente que ele tá, mesmo que ele esteja lá, ele não está sendo visto, não está sendo admirado, por assim dizer, ele não tá tendo utilidade naquilo que ele faz de melhor, os dois ambientes ficam ruins para ele. Só que o isolamento não é a melhor saída. A melhor saída é justamente buscar um outro ambiente em que ele consiga ser quem ele é. E aí, nesse caso, para esse traço, o isolamento não é favorável. Para os outros dois, para esse, não. Para os outros, pode ser que eles juntem ali a necessidade do traço, desses traços específicos, né, do masoquista e do esquizoide, mas se eles também tiverem com uma dorzinha ali no traço rígido, porque a pessoa tem todos os traços, lembram? Se ela tiver com esse traço rígido também na dor, é possível que ela escape e junte tudo e fique mais tempo nessas atividades dos outros traços do que nas outras, e vai virar tudo uma bagunça só. E aí, nesse caso, que a bateria social vazia pode causar um problema para essa pessoa e ela acabar se afundando ainda mais no dia a dia dela. Então, da próxima vez que alguém reclamar, ou que alguém perceber, né, que a sua própria bateria social está acabando, ou que alguém começar a reclamar de que você está muito isolado, está muito quieto e está para poucos amigos, lembre-se que os seus traços podem ou estar precisando mesmo desse momento, ou eles podem estar na dor, eles podem estar precisando fugir do ambiente ruim em que eles estão, seja para evitar o contato com a dor, seja para recarregar ali, para entrar em contato com os seus recursos num momento de calmaria. Para todos eles, o momento do isolamento ali, da caverna, é um refúgio, né? É um refúgio de algo que está doendo. Porém, para alguns, esse é um refúgio positivo, para outros é negativo, e é sempre importante estar alerta sobre esse refúgio, né? Para a gente não criar o hábito de ficar isolado demais, perceber quanto esse isolamento é ruim, não é só o suficiente para recarregar literalmente as baterias dos seus traços, e quando ele está começando a virar algo negativo, né? Algo que está só te fazendo fugir da realidade e não enfrentá-la e resolver as suas questões, porque todos os nossos traços, eles têm recursos, né? Eles têm a dor, né? Nós fugimos das nossas dores essenciais, do medo da rejeição, medo da exclusão, medo da manipulação e tudo mais. Porém, nós também temos os recursos, que é justamente lá a comunicação, a inovação e a realização e vários outros recursos. Então, cada um tem os seus próprios recursos. Então, a gente não precisa o tempo todo ficar fugindo da realidade. A gente só precisa entender como a gente funciona, colocar esses recursos, né, colocar os traços no recurso e voltar à ativa, e sempre estar ali consciente de quando é possível administrar ali a situação dentro de um ambiente que a gente está, quando é necessário de repente fugir dali mesmo, escapar, mas não fugir se isolando, mas buscar outros ambientes, outras relações, outras situações. O mundo é amplo, existem muitas pessoas, muitas possibilidades por aí. A gente não precisa
ficar isolado para fugir do desconforto. A gente precisa administrar os nossos traços e buscar soluções, né? Buscar novas relações, novos ares, novos ambientes. A análise corporal, ela oferece ferramentas para identificar esses padrões e também para compreender como cada um deles funciona e administrar, né? Para aprender a administrar os traços, né, ao longo do dia. Cuidar mesmo, cuidar de nós, cuidar de como a gente funciona. A gente consegue perceber também ali na nossa comunicação qual traço está falando, né? Qual traço está no comando da nossa mente, e entender aos poucos, quando a gente tem esse conhecimento, a gente começa realmente a aplicar, a gente vai percebendo ao longo do dia as oscilações, né? Cada hora tem um traço no comando, é como se ao longo do dia eles tivessem ali uma bateria, que são os percentuais de cada traço que a gente tem para o uso diário. E aí, cada dia a gente tem esse mesmo percentual para usar, e quando a gente usa muito de um, muito de outro, eles vão se oscilando ali. Se a gente não volta para recarregar essas baterias ao longo do dia, a gente chega no fim do dia e não aguenta mais, tá todos os traços na dor e vai dar ruim. Então, é importante a gente entender o que a gente gastou demais, o que a gente sobrecarregou ali de recursos dos nossos traços, e respeitar essas necessidades. No caso, se você gastou muito do seu traço esquizoide, criou muito, inovou demais, ou ficou muito tempo ali fazendo planilhas, organizações e planejamento e tudo mais, passou um pouco da medida do seu traço, você tem que respeitar essa necessidade, fazer o seu momento ali de caverna, de reclusão, para recarregar ele. E quando não é possível, né, quando a gente não entende como a gente funciona e a gente não respeita essa necessidade, fica o tempo inteiro exposto e não faz esse momento de relax, aí esse traço continua na dor, ele não se recarrega, e aí na próxima vez que você precisar fazer uma tarefa de organização ou de criação, você não consegue. Por mais que você tenha ali um histórico, né, de criatividade ou mesmo de planejamento, se os seus traços estão na dor, você vai travar ali e não vai evoluir a sua atividade. E quando é aquele cenário em que você tem pouco desse traço e você precisa ficar um longo tempo fazendo uma atividade dessa, como planejamento e organização, por exemplo, eu repito já várias vezes esse exemplo, é que eu tenho 13% do traço masoquista, então a minha medida de organização e planejamento diária, ela é muito reduzida perto dos outros recursos que eu tenho. E teve um momento em que eu precisei ficar muito tempo fazendo atividades de planejamento e controle, e reportes, e era um longo período. Chegava muito rápido ao fim o recurso desse meu traço, e aí eu ficava empurrando a atividade com os outros traços. Eu concluía a atividade, só que eu concluía com muito mais esforço, com muito mais dor do que seria se eu tivesse muito mais desse traço, ou se uma pessoa que tem muito desse traço estivesse naturalmente alocada naquela atividade, faria muito mais sentido, fluiria muito melhor, ela seria muito mais produtiva, muito mais útil naquela atividade do que eu. Porém, essa realidade, né, da análise corporal ainda não faz parte ali das grandes organizações, da constituição das equipes, embora seja promissora. Entretanto, quando eu passei a me conhecer, eu pude administrar um pouco isso, e eu pude me submeter a momentos de reclusão e de caverna para me reconectar e me restabelecer ali a saúde dos meus traços, porque eu sabia que era um momento pontual. Era uma necessidade daquele momento e não tinha como fugir do ambiente naquela situação, naquele momento. Eu escolhi me manter ali e fui fazendo na medida do meu possível e correndo atrás, só que era aquilo, todo dia eu precisava de um esforço extra para recarregar as baterias, porque eu tinha usado além da minha medida ali naquela atividade, e ok, estava alinhado, eu tinha ali os meus recursos, as minhas ferramentas para contornar ali aquela necessidade. E quando a gente não se conhece, a gente acaba ficando vulnerável mesmo, a gente acaba se prejudicando
prejudicando a nossa saúde, prejudicando a nossa vida, a nossa saúde mental, que reverbera ali, que escorre ali no nosso corpo também e vai prejudicando como um efeito dominó. Então é muito importante conhecer o padrão de funcionamento dos nossos traços. Então, com a identificação desses padrões, é possível sempre trazer de volta os seus traços para o recurso. Se você quer aprender mais sobre como identificar esses padrões de comunicação e ativar os recursos dos seus traços, me siga no Instagram, @CamilaSLourenço.